Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o primeiro livro da trilogia Millennium do autor Stieg Larsson. E olha, um livro que eu gostei pra caramba de ter lido, valeu muito essa leitura aqui. Bom, vamos lá então. O livro começa contando pra gente a história de três personagens e num determinado momento a história dos três vai se encontrar. Primeiro a gente começa conhecendo o Henrik. Bom, ele é um empresário riquíssimo, já está aposentado, foi um dos homens mais poderosos assim na Suécia. Hoje a empresa, que é o Grupo Vanger, sobrenome dessa família, né? O Grupo Vanger está passando por uma crise, assim, muitas dificuldades. Mas esse não é o maior problema do Henrik. Ele é um homem que ele carrega um trauma assim junto com ele. Por quê? Porque 40 anos atrás, a sobrinha de 16 anos, a Harriet, desapareceu misteriosamente sem deixar nenhum sinal. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Todo mundo procurou na época, todo mundo investigou e simplesmente ela desapareceu sem deixar nenhum rastro. E isso ficou como um assunto inacabado na vida do Henrik, que procura ela já faz 40 anos. Depois a gente passa a conhecer o Michael. Eu tô chamando ele de Michael porque eu me apeguei mais a essa pronúncia, mas pode ser Mikael, porque esse livro aqui se passa na Suécia e é Mikael escrito com K, enfim, se eu tiver errada me corrijam. Eu me apeguei ao Michael e vou com ele assim até o fim. Bom, o Michael é um homem ali mais ou menos dos seus entre 40 e 50 anos, ele é um jornalista muito conhecido na área de jornalismo econômico. Ele trabalha na revista Millennium, é uma revista voltada assim mais para reportagens econômicas, de economia mesmo. Só que a situação do Michael é a seguinte: ele escreveu uma reportagem fazendo uma denúncia contra um empresário poderoso dessa área, só que ele não conseguiu provar tudo aquilo que ele escreveu. Então ele recebeu um processo desse empresário e o negócio estava correndo na justiça e ele foi considerado culpado. E nesse momento ele está prestes a cumprir 3 meses de cadeia e pagar uma multa pesadíssima. Além de que ele entrou numa verdadeira fossa, assim, né? Tendo que se afastar da revista onde ele está trabalhando, se sentindo humilhado, ou aquela coisa da carreira ser destruída, tudo isso. Essa é a situação que tá o Michael. Mas é também nesse momento que esses dois primeiros personagens vão se encontrar na história. Por quê? Porque o Henrik fica sabendo dessa situação do Michael, porque saiu em todos os jornais, em todas as TVs. E aí o que acontece? Ele contrata o Michael para escrever uma espécie de crônica, uma biografia da família Vanger. Só que o Henrik tem segundas intenções aí. Ele não quer que ninguém saiba, mas o verdadeiro motivo para ele contratar o Henrik é para que outra pessoa continue a investigar o sumiço da Harriet. Como ele ficou muito tempo em cima de todo aquele caso ali, ele quer uma outra pessoa para dar um olhar diferente nessa investigação. E aí ele contrata o Michael. Só que a vida do Michael e o trabalho dele também já começa a ficar meio complicado aí desde o início, porque a família Vanger, ela não é uma família normal, tá? Ela é uma família muito complicada. Na verdade, ela é quase assim uma formação de quadrilha. São pessoas extremamente misteriosas, cheias de segredos. Elas não querem falar sobre nada, principalmente sobre a Harriet, sobre o desaparecimento. Elas escondem coisas, não querem conversar, não querem saber de nada. Uma família estranhíssima. E num determinado momento dessa pesquisa, dessa investigação do Michael e dessa crônica que ele está escrevendo sobre a família Vanger, ele vai precisar de uma ajuda para fazer pesquisa, enfim. E ele acaba contratando a Lisbeth Salander, ou Salander, enfim. A Lisbeth é uma menina de mais ou menos assim uns 20 e poucos anos, só que ela é uma figura completamente excêntrica e diferente assim de tudo que todo mundo já viu. Fisicamente ela é muito diferente, assim, ela é meio que underground, assim, meio punk, sabe? Só que ela é uma menina extremamente inteligente, esperta, ela é possivelmente a melhor hacker da Suécia. Eles vão começar a trabalhar juntos, só que essa parceria ela já não vai ser assim uma coisa muito fácil entre os dois, porque primeiro que o Michael já não é um sujeito muito fácil de se lidar, não é muito flor que se cheire. E a Lisbeth, ela é uma figura assim que ela carrega umas marcas assim na vida dela, do que ela já passou na vida. E aí por causa disso, ela é uma pessoa assim extremamente difícil de lidar, de se conviver. Tem um momento aqui na história que o Michael fala pra ela que
é como se ela não funcionasse como uma pessoa normal. Ela é extremamente inteligente, esperta e a melhor naquilo que ela faz, só que tem que saber lidar com ela. Ela é uma figura assim... Ela assim me despertou amor e ódio, sabe? É o tipo de figura assim que ela não consegue passar desapercebida numa história. A partir daí o negócio começa a pegar fogo porque os dois vão a fundo nessa investigação. Ao mesmo tempo em que questões particulares da vida de cada um vai se desenvolvendo. Bom, e o que eu achei desse livro? Eu preciso dizer que de começo eu já gostei porque eu adoro livros que têm árvore genealógica. E aqui logo no começo, ó, tem uma bem grande, não sei se vocês vão conseguir ver aí, detalhando todo o clã Vanger. E aí eu penso que, bom, é aquele tipo de história que de vez em quando eu vou ter que dar uma conferida pra saber quem é filho de quem é neto de quem. Por aí, eu particularmente me sinto muito mais apegada na história, então eu já gostei de começo. Bom, eu gostei também porque esse é o tipo de livro que levanta várias questões importantes, assim. Ele consegue encontrar espaço para várias discussões. Por exemplo, política, corrupção, ética, violência, o papel da mulher na sociedade, preconceitos. E uma coisa que eu gostei muito também é que rolou, claro, assim, aquela identificação com o Michael, porque ele é, afinal, é meu colega de trabalho, né? Ele é jornalista. E o autor desse livro aqui, o Stieg Larsson, ele é um jornalista também. Ele era, né? Já é falecido. Era jornalista também. Então, ele tem várias referências sobre esse assunto. E pra quem é da área não adianta, a gente acaba sempre gostando de acompanhar esse tipo de coisa. Agora, eu gostei de tudo? Não gostei de tudo. Primeiro, como eu falei pra vocês, a Lisbeth, ela é uma personagem assim que ela desperta tanto amor quanto ódio na gente. E teve determinados momentos assim que eu achei ela insuportável e que quase comprometeram assim o meu julgamento a respeito do livro. E eu confesso pra vocês que eu acabei lendo um pouquinho da sinopse da continuação e eu acabei lendo essa sinopse aí e eu descobri que ela acaba tendo um papel assim meio que mais de destaque nesses livros e eu pensei, ai... Eu ainda tô reconsiderando se eu vou continuar essa história. Gostei bastante, talvez eu continue. E teve uma outra questão aqui envolvendo ela também, um comportamento aqui dessa personagem. O autor colocou duas situações no final que eu achei que ele estava subestimando a inteligência do leitor. Sabe aquele tipo de coisa assim que a gente não engole e que não convence no livro? Não vou dizer o que aconteceu exatamente pra não dar spoiler, pra não contar, né? Mas é o tipo de coisa assim, eu quero muito, 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 muito que aquilo aconteça. O negócio acontece e eu digo, deixa pra lá, agora não quero mais. Daí passa meia hora eu digo, queria tanto que aquilo acontecesse, quero que aconteça, quero que aconteça. Ai, gente, por favor, isso realmente não convence, isso me irritou bastante aqui no livro, sabe? Como se ele tentasse dar uma remendada só pra continuar naquele fio da história ali. Isso eu realmente não gostei. Tudo bem, não comprometeu, assim, não chegou a influenciar na minha opinião geral sobre o livro. Ele não é uma obra-prima da literatura, mas ele é bem escrito, eu achei muito gostoso de acompanhar. Uma leitura que eu fiz, assim, muito rápido, por quê? Porque ele é um romance policial, então aguça, gente, a curiosidade da gente a saber o que vai acontecer depois. Tem alguns momentos que parece que ele dá uma desacelerada, assim, tipo, não, espera aí um pouquinho que agora eu vou contar essa outra história. Mas isso faz parte, a gente já tá acostumado, né? Não perdeu a graça, não. No geral, valeu muito a leitura e eu recomendo. Agora, eu poderia ter tido uma experiência melhor de leitura? Poderia, se eu não tivesse assistido ao filme antes. Pois é, na verdade o filme eu vi a versão americana, né, com aquele ator que faz o 007, como é o nome dele? Esqueci, se eu lembrar eu coloco aqui. Não vi a versão original sueca, dizem que é muito boa, até alguns dizem que é até melhor, né? Enfim, vi só essa versão americana, gostei bastante dessa história. Tem algumas coisas assim, algumas partes do filme que eu acho que não precisavam, mas enfim, faz parte da história. Só que meio que estragou um pouco, porque a história de investigação aqui ela é tão boa que eu fiquei imaginando, poxa, como seria, né? Se eu tivesse descoberto todo esse mistério aqui só lendo o livro, seria... Sem comparação, seria muito melhor. Lembrei do nome, Daniel Craig. Então é isso, gente.
Os Homens que Não Amavam as Mulheres, essa é a minha dica pra hoje, leiam. É bom, vale a pena. Tá certo? Se vocês já leram, já assistiram o filme, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, dá um joinha aqui também, ajuda a compartilhar. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve por aqui e pra gente se ver nos próximos vídeos. Tá certo? Então, muito obrigada. Até mais.